Durante seu ministério na Galiléia, Jesus curou os doentes, expulsou demônios e ressuscitou mortos. O tema da ressurreição está nos relatos tanto do Antigo como do Novo Testamento. A lição nesta semana aborda sobre as diversas ressurreições anteriores à cruz, sobre a declaração de Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida". Apenas uma pergunta precisa ser respondida: você crê nisto? Olá, que alegria poder reencontrá-lo nesse momento especial de interação, de aprendizado. E vamos assim bem direto ao ponto, ok? Lembre-se, olha aí na tela, nós começamos apresentando há 4 semanas atrás um esboço da lição geral para que você pudesse ter uma ideia do contexto da abordagem de cada semana. Semana passada nós terminamos essa primeira parte da lição que trata do pecado e da morte. Hoje, nessa semana, nós estamos iniciando a segunda parte dessa divisão temática da lição. E nesse sentido, trata do assunto da ressurreição e vida eterna. A lição dessa semana, a lição número 5, vai falar sobre ressurreições anteriores à cruz. Mas não esqueça, o esboço continua. Semana que vem, ele morreu por nós, depois a vitória de Cristo sobre a morte, e fecha o quadro das 4 próximas lições com o tema da esperança no Novo Testamento. Tranquilo? E só para você lembrar, nós ainda teremos uma terceira parte da lição, que é uma espécie de estudo adicional, porque eu creio que o essencial que poderíamos entender e aprender sobre o tema da morte e da ressurreição, ela é contemplada nessas 2 primeiras partes, sendo que a parte final é estudo complementar, são reforços do tema, passagens bíblicas, as chamas do inferno, os enganos do tempo do fim, que são temas que reforçam a nossa compreensão sobre a eternidade, ok? Feito isso, vamos agora ao nosso tema da lição desta semana. Está pronto aí? Papel, caneta, lição, ok? Ela é importante que esteja na sua mão. Lembrando que o que nós fazemos aqui é uma revisão de tema, uma compreensão daquilo que nós estudamos na semana. Nós não vamos estudar toda a lição, ponto por ponto. Aqui a nossa proposta é ir direto ao ponto com um esboço sugestivo para a apresentação da lição na unidade de ação. Você tem gostado? Obrigado aí, muitos têm participado, têm enviado mensagens, têm dado a sua contribuição. Eu agradeço o seu envolvimento e peço que você pense em alguém que possa estar precisando desse recurso e compartilhe com essa pessoa, para que ela tenha também a mesma oportunidade de não apenas interagir, como aprender e também contribuir com o seu conhecimento. Vamos lá? Olha, essa pergunta que aparece aí na tela é uma pergunta que eu tenho colocado a cada lição, porque é uma espécie de provocação ao estudo. É verdade que mortos foram ressuscitados no passado? Então veja só, no final da lição você precisa ter resposta para isso. Vamos para o verso para memorizar? Está em São João 11, 25 e 26. Eu quero sugerir que você deixe para estudar o verso para memorizar na lição de quinta-feira, ok? Vamos ao esboço? Aí está, na tela, dê uma olhada aí. A abordagem para essa semana é sequencial, de domingo a quinta. Eu vou falar da ressurreição de Moisés, depois de filhos ressuscitados, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Observe que o tema primordial da lição é ressurreições anteriores à cruz, que é o que nós temos aqui nesse esboço. Você lê o texto, conhece a história de cada uma delas e discuta esse tema com os seus alunos na unidade. Por exemplo, a ressurreição de Moisés. Qual é a evidência de que ele morreu? Judas 9 fala da disputa do corpo. Veja, isso é interessante. Não estava sendo disputado a alma vivente de Moisés. Estava se disputando o corpo, porque nesta condição, se o corpo não fosse liberado, eu não estou limitando aqui o poder de Deus, eu estou falando da disputa de Satanás com Deus em relação ao corpo de Moisés. Isso aqui é para nos ajudar a entender que a questão não é a alma vivente, porque se existisse alma vivente, aquele espírito que sai do corpo e vai lá para o céu, não faria sentido estar disputando o pó da terra. Por que eu entendo que a disputa do pó, do corpo que estava no pó da terra, foi
é preponderante na compreensão do tema da mortalidade da alma? Porque Deus precisava desse corpo para colocar o fôlego de vida. Se o fôlego de vida fosse uma alma vivente, apenas o fôlego em si fosse uma alma vivente, para que eu precisaria do corpo? Então, compreenda, essa junção de textos, de narrativas, ajuda-nos a compreender esse tema da morte. O outro, a evidência de que ele ressuscitou, está em Lucas 9, 28 a 36, que foi aquele momento da transfiguração, e ele foi visto com Elias. Segunda-feira, aqui tem duas histórias ligadas a filhos da viúva de Sarepta e o filho da Sunamita. Ambos relatos no livro de Reis. Um fora da nação israelita e outro no meio de uma preeminente pessoa na comunidade. Então, trabalhe também esse tema com a sua unidade, porque é importante você estudar cada uma dessas situações. O outro milagre, na lição de terça-feira, está ligado já a uma ressurreição antes da cruz, mas no período do Novo Testamento, que é o milagre da dádiva de Deus, o filho da viúva de Naim. Interessante destacar que ela não pediu para o seu filho ser ressuscitado. Deus viu uma necessidade e, pela sua misericórdia e propósito, ele ressuscitou aquele jovem. Aliás, eu quero destacar que nessa lição de terça-feira, na verdade, na narrativa do texto sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, é dito que Deus visitou o seu povo. Essa frase ela é impactante, é importante, você precisa citá-la ao recapitular a lição. Quando Deus visita seu povo, há milagres no meio dele. Filha de Jairo, essa história é longa. Entre o pedido de Jairo e a ressurreição da filha de Jairo, há um outro milagre que transcorre enquanto isso. Mas não tenha medo, a ênfase estava ali Jairo apreensivo pela ressurreição da sua filha, mas para ele havia uma palavra de esperança. Não tenha medo, apenas creia. A questão que você deve trabalhar na lição de quarta-feira é, afinal, ela estava morta ou dormindo? Porque Jesus chega lá, está todo mundo chorando, desesperado, veja, ela tinha acabado de falecer, e aí Jesus diz, olha, fiquem tranquilos, ela está apenas dormindo. Aí veio uma outra reação, quem chorava sorriu, quem lamentava zombou. A pergunta para você é, afinal, ela estava dormindo ou estava morta? É importante que você discuta isso na lição, você já sabe a resposta, mas é importante você avaliar isso à luz da compreensão da palavra de Deus. E finalmente, na lição de quinta-feira, seguramente a ressurreição mais, vamos dizer assim, extraordinária do ponto de vista, considerando que Lázaro já estava morto há alguns dias, Jesus chega para ressuscitá-lo, foi um momento da apoteose do milagre de Jesus, porque foi um dos maiores milagres que ele fez, um pouquinho antes da sua morte, especialmente para chamar a atenção para não a sua pessoa, mas para a glória de Deus. Tanto que ele fala lá na pergunta 5 que ele foi glorificado através desse milagre. Analise o verso para memorizar. Então, bem aqui na lição de quinta-feira, é que você vai analisar o verso para memorizar, ok? Vamos lá. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa palavra não é para morto, é para vivo. Não está falando de Lázaro. Jesus estava falando de esperança. Porque se fosse para Lázaro, não serviria, ele estava morto. Como é que ele ia ter fé para ressuscitar? Mas ele está dizendo para mim e para você o seguinte, você que está vivo, você que é uma alma vivente, saiba de uma coisa, mesmo que você morra, saiba que você ressuscitará. Muito bem, para finalizar a lição, nenhuma pessoa ressuscitada mencionou uma experiência de vida após a morte. Eu destaco isso aqui porque a lição faz essa referência. Então, quem pensa que quando alguém morre, pensando alguma coisa, não há relato. Se isso fosse uma verdade, teria sido documentado ou pelo menos mencionado. Olá, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou colaborador aqui da AMPA e participo da Igreja do Guanabara 2, distrito de Água Linda. Pastor Wellington, é o seguinte, eu tenho uma dúvida a respeito de João 11, 25 e 26. Será que realmente o crente vai morrer ou não? Muito bem, Luiz, você fez uma pergunta interessante. Bom, eu sugiro que você dê uma olhada lá no texto de João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Acabei de falar esse texto. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
A palavra-chave aqui é crer em Jesus. Quem assim vive está livre da condenação eterna da morte. O crente vai morrer? Vai. Mas a diferença entre morrer e não ressuscitar no primeiro momento, lá adiante, nas próximas lições nós vamos entender isso, ou morrer e fazer parte da segunda ressurreição, depois do milênio, isso vai depender do que você acreditou ou não enquanto estava vivo. Portanto, a palavra-chave é crer em Jesus. Olá, eu sou a Gleice Lamego e pertenço à Igreja do Marco. Pastor Wellington, eu estou com uma grande dúvida. Se alguém acredita na imortalidade da alma, ele pode ser chamado de crente? Bom, Gleice, você fez uma pergunta interessante também. Se alguém acredita na imortalidade da alma, será que ela pode ser chamada de crente? Interessante isso aqui, viu? Olha, de crente eu não sei se pode ser chamado, mas de cristão não pode. Por quê? Porque a Bíblia assevera que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então Cristo testifica, o cristão testifica que crê na ressurreição. Olha, foi bom estar aqui com você nessa semana, que Deus abençoe você. Nos encontramos no próximo tema, lição 6, Ele morreu por nós. Até lá! Lembre-se que em casa você estuda e aqui você compartilha. E vamos juntos direto ao ponto. E o meu abraço.